close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Boa noite. Ótima segunda-feira. Tudo bem, equipe Quimicamente Falando, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal já dando boa noite pra gente aí. Boa noite, Iris. Boa noite, Rafaela, de aplicação de Rod. Como vai você? Tudo bem? 21 horas e 5 minutos. Terça-feira. Hoje estamos fazendo a nossa live excepcionalmente na terça, devido ao feriado nacional de 7 de setembro. Ontem, Independência do Brasil. Não errem, por favor, o motivo do feriado. Ok? Tudo bem com vocês? Mais um pouquinho de som, mais um minutinho para o pessoal entrar. Gente, convido o pessoal para participar da nossa live, sempre tão bacana, sempre cheio de informação, sempre tão didática, sempre tão descontraída, né? Vamos ajudar aí clicando neste lindo aviãozinho aqui, convidando. Clica agora, aproveita aí que eu tô dando mais 2 minutinhos. Convida mais 3 pessoas para participar com a gente, sendo ou não do setor, sempre a gente tem para agregar, gente. E também, por favor, dedo, vai carca o dedo bonito no coraçãozinho aqui no canto, gente. Vamos fazer esse algoritmo chato do Instagram entender que a nossa live é relevante o assunto e ajudar a distribuir, tá? Conto com vocês, ok? Mais um pouquinho de música aí pra gente. Boa noite, Laércio, meu amigo Pita. Boa noite, o meu convidado da noite. Vamos falar sobre isso. Deixa eu já abaixar o som aqui pra gente iniciar. Esperar pelo menos 10 pessoas pra gente começar. Ok, vamos lá. Já baixei o som. Gente, começando então a nossa live, 21 horas e 5 minutos eu iniciei. Peço desculpas, eu ia tentar começar um pouquinho mais cedo hoje, porque tem bastante assunto. Para quem acompanhou aí semana passada, a gente fez uma live bacana demais com o nosso amigo Luiz Felipe, proprietário da Reluz Folhados aqui da cidade de Limeira. A proposta, o tema da nossa live naquele dia era a gente falar um pouquinho sobre todas as dúvidas mais frequentes do que acontece hoje numa galvânica. Porém, a gente se propôs, além disso, a falar um pouquinho da parte motivacional, tanto que a Reluz hoje está propondo para a empresa em si, quanto também para a parte motivacional em geral, durante essa pandemia, gente, que está, querendo ou não, uma ou outra hora deixa a gente um pouco para baixo. Não precisa ficar para baixo. Vamos aproveitar isso para virar o jogo a nosso favor. Vamos aumentar as nossas expectativas, vamos melhorar as nossas expectativas e vamos sair da zona de conforto, ok? Já vou chamar o nosso amigo Luiz Felipe lá da Reluz, porque nos propomos durante a live da semana passada a fazer a parte 2. A parte 2 não vai ser motivacional, a parte 2 vai ser sobre o tema proposto, dúvidas mais frequentes dentro da galvânica. Luiz, por favor, joinha para mim, para eu já lhe convidar. A gente vai já começar o assunto. Enquanto o Luiz dá o joinha para mim, gente, eu queria fazer um comentário. Muita gente está entrando novo no nosso projeto, participando com a gente aí a primeira vez, pelas parcerias que a gente está fazendo, entre outras coisas, tá? Então, o Luiz vai entrar com a gente, ele vai também se apresentar, vai voltar a palavra a mim, eu quero falar um pouquinho também de mim, porque muita gente me questionou essa semana, tá? Vamos lá, então, nosso amigo Luiz,
já está aqui com a gente e já está sendo solicitado a presença dele. Para variar, sumiu aqui. Só mais um minutinho. Tá aqui se apresentando, eu ajeito minha câmera. Ótima Boa noite, noite, meu mestre. parceiro Luiz. Como é que estão as coisas? Tudo jóia com você? Por aqui, graças a Deus, muito bem, obrigado. Obrigado de novo por aceitar mais uma vez o meu convite. Enquanto você se apresenta mais uma vez, porque sempre tem gente nova, eu vou arrumar meu áudio e meu vídeo, ok? Beleza, o áudio tá tudo bem, pessoal? Manda um joinha aí se o Por áudio estiver tudo favor, ok. joinha aí, gente. Beleza. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, de estar participando aí novamente dessa live. E dar boa noite a todo mundo que está aí. Eu vi o pessoal aí já, a Rafaela, minha namorada, o Carlinhos, a Angélica, minha irmã, o pessoal das Zeus Semizóias aí. Grande abraço para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, tá? Estou à frente aí da Reluz Folheados, juntamente com o Fernando. Nossa empresa é uma empresa de galvanoplastia, que é um banho de semijoia, né? Então a gente está ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos aí de empreender no mercado de semijoia. Ótimo. É legal sempre a gente se apresentar e eu vou falar por quê e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Luiz. Cada vez mais tem pessoas procurando, nessa pandemia, principalmente virar o jogo, que foi como eu disse no início, em vez de ficar debilitada, triste, está procurando motivação e alguma forma de ir para frente, de crescer, que é o que eu, Everton e você, Luiz, estamos fazendo e que a gente deixou muito claro na live passada. Convido todo mundo a assistir. Está no IGTV do Quimicamente Falando, está também no canal do YouTube do Quimicamente Falando. Qualquer dúvida também pode chamar o Luiz aí que ele indica para vocês esse vídeo, ok? Isso aí, pessoal. Quem não viu a live anterior aí, vale a pena assistir, que foi bem bacana a live aí. Nós não vamos fugir hoje do tema, eu só gostaria, como o Luiz já fez a apresentação, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do Everton. Então, o Everton Silva Prazer, técnico em Química, técnico em Administração, completando agora em 2021 25 anos no setor. Trabalhei metade desse tempo em galvanoplastia operando, decidi me especializar, me tornei químico, desde então eu estou do lado de cá. Gerenciei uma empresa grande até pouco tempo de produto químico e assistência técnica. Hoje eu estou numa outra empresa chamada Kiravelli, continuo vendendo produtos químicos, processos químicos, vendo assistência técnica e, além de tudo, de produto e assistência técnica, eu vendo e resolvo a necessidade que o meu cliente tem. A gente falou sobre isso na live passada, a gente não vai frisar de novo, mas eu acho que vai ter mais lives entre Quimicamente Falando e Reluz, certo? Isso aí. Boa noite, pessoal. Luiz. Aí, Guilherme, Francisco, China, meu sogro aí. Pessoal, boa noite para todo mundo aí. Eu também tenho vários boa noites, mas a gente, ao longo do tempo, vai fazendo. Eu acho que eu e o Luiz, a gente fez um acordo, a gente não deixou nada muito certo. A gente vai responder. Se fugir, eu estou com o notebook aberto aqui do lado, Luiz, acessando por um outro Instagram. Então, desde o começo, eu vou olhando as perguntas. Vou procurar responder na sequência. Everton, quero uma caneca. Caneca está aqui, existem algumas, logo mais a gente sorteia algumas, tá? Então, eu vou puxando primeiro as perguntas, tá? O pessoal está dando boa noite. Everton, muito posso obrigado. começar? Você deve. Respondendo duas perguntas que foi da live passada. Claro. Inclusive o Zeus, eu vi que ele está na live com a gente aí, que não deu para a gente responder, né? Muito obrigado. Muito obrigado. O Zeus, inclusive o pessoal da Zeus, está desde 30 de março, que foi a primeira live que o Quimicamente Falando fez. Muito obrigado. Então, por favor, Luiz, responda.
Uma das perguntas que foram feitas, né, foi se a gente faz o aplique de ródio dentro da empresa, tá, gente? Existe uma diferença entre banho de ródio, que é você banhar toda a peça no banho de ródio, existe o detalhamento feito na peça, que seria o aplique de ródio, tá? Esse detalhamento hoje na Reluz, ele é feito dentro da própria empresa, tá? A gente tem um pessoal treinado aqui, inclusive o Fernando, meu sócio. A gente conheceu ele através desse trabalho de detalhamento de ródio, tá? Então, esse detalhamento ele é feito dentro da nossa empresa. E tem uma pergunta, Everton, que todo mundo faz, geralmente quando entra em contato, vê alguma propaganda, essas coisas. Creio eu que é a pergunta que todo mundo geralmente faz quando está iniciando. Quero dar um abraço aí para o Gustavo, acabou de entrar agora, do Revolução das Joias. Grande abraço. Qual que seria a pergunta? O que vale mais a pena? Comprar a peça pronta ou começar no bruto mais banho? Eu recebo essa pergunta pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. Tá? O que eu, Luiz Felipe, entendo de mercado e na consultoria que eu dou para os clientes, o que eu recomendo? Primeiro, avalie qual é a sua região que você vai vender. Segundo, qual é o público-alvo que você pretende atender. Terceiro, qual é a garantia que você quer dar nas suas peças, tá? Quer oferecer essa garantia para o seu cliente. E qual o tamanho que você quer começar. Tá? Eu acho que esses fatores são muito importantes. Pode falar. Eu acho interessante, em poucas palavras, você sim falar o porquê de cada pergunta e dá para resumir, justamente, né? Vou falar agora. O que acontece? Obrigado, viu? Primeira coisa, o tamanho, gente, ele é muito importante, porque no nosso mercado a gente tem 2 barreiras de entrada. Qual é a primeira? Quando você entra em contato com uma loja de bruto para começar a fazer as compras, geralmente o pessoal existe um limite mínimo para você estar comprando. Tem lojas que querem vender no mínimo 3 peças, tem lojas que vendem no mínimo 5 peças e tem lojas que vendem no mínimo 10 peças. Então, para você que vai começar com uma maleta, você já tem essa primeira barreira de entrada, que é na hora de comprar o bruto. A segunda barreira de entrada é na hora que você vai banhar. Nós aqui da Reluz, a gente pede no mínimo 1 quilo de mercadoria. Esse 1 quilo você pode dividir em lotes de 350 gramas por milésimo, se tratando de banho de ouro ou banho de prata, e ródio branco e ródio negro. Então, o primeiro lote, tá, o lote mínimo é 1 quilo. Então, às vezes, para a pessoa que vai montar uma única maleta, às vezes ela não consegue esse volume de início, tá? Ou às vezes esse volume é uma barreira muito grande. Então eu, Luiz Felipe, recomendo para quem está começando nesse mercado e vai começar pequeno para fazer um teste, uma maleta só, eu recomendo sim comprar peças prontas, peças já banhadas, porque você vai receber essa peça mais rápido, você consegue comprar uma peça de cada modelo e você não vai ter essas barreiras de entrada igual se tem na galvânica e no bruto. Essas perguntas, gente, que eu fiz aqui agora, primeira, qual região você vai vender? Isso é muito importante na hora de se definir quais camadas de banho você vai aplicar na sua peça. O que vende mais na sua região, tá? Pode falar. Na verdade, incluindo, né? Não só qual vai ser a sua camada final, mas também qual vai ser o seu milésimo, qual vai ser o verniz. Então, a região é importante por vários motivos, que é uma triagem que a empresa, no caso, fará para te orientar. É o que eu falo. Toda vez que o cliente entra em contato comigo, eu faço 3 perguntas. Qual região, qual público-alvo e qual tempo de garantia. Com essas 3 respostas dessas perguntas, eu consigo orientar melhor o cliente, qual camada ele vai banhar, igual você acabou de falar agora, qual verniz que é importante para a região dele, né? E qual vai ser a garantia que ele pode oferecer para esse cliente final sem ter dor de cabeça. Porque às vezes, o que eu sempre falo com o cliente, tem clientes que entram em contato com a gente que 1 ano de garantia é o diferencial na região dele. Tem clientes que falam que na região dele o preço é muito mais importante do que, às vezes, a durabilidade da peça. Às vezes ele vende para um público C, um público de classe D, por exemplo, e para eles o valor da mercadoria vem em primeiro lugar do que a qualidade. Por isso que é importante
você saber o seu público-alvo, né? Pesquisar a região Sim. que você vai vender. Tá? Eu acho que assim como nós, como consumidores, nós, Everton Silva como consumidor, Luiz Felipe como consumidor, existe bolso e gosto para tudo. Então a gente não está desmerecendo nenhum tipo de cliente, nenhum tipo de mercadoria, e sim fazendo uma triagem, uma definição para quê? Para que você que queira ser empreendedor atenda exatamente o seu público. Atenda com preço, ou com qualidade, ou com os dois. Durabilidade, entre outras coisas, né? Cor, brilho, enfim. Por favor, continue, meu amigo. Um abraço para a Sandra aí, eu vi que ela colocou aí agora, cliente nossa aí já há bastante tempo, desde quando a empresa abriu praticamente. Ela comentou que dá 2 anos de garantia nas peças e não tem problema. E 2 anos de garantia hoje é... Parabéns, Sandra. É Muito um bem, desafio muito grande, bem. né? E Muito pegando bem. esse adendo, tá? Sobre garantia de peça, essas coisas, eu sempre gosto de explicar aos clientes o que vai impactar na durabilidade das peças. Eu sempre pego alguns fatores. Primeiro, banho compatível com a região que você vai vender. O que seria esse banho compatível? Quantidade de camada, quantidade de milésimos aplicado na peça. Segundo fator muito importante, um bom verniz para proteger as peças. Tá? Isso é um outro fator muito importante. E tem um terceiro fator que as pessoas acabam esquecendo. O uso consciente do seu cliente. Tá? Por mais que você dê um banho de qualidade, por mais que você aplique um verniz de qualidade nas suas peças, você sim tem que orientar o seu cliente a melhor maneira e como ele deve utilizar essas peças, que esse é um fator muito importante no sucesso e na durabilidade das peças. Não sei se você concorda, Everton. Eu concordo, e assim, eu vou pedir desculpa pro pessoal, como a gente se prontificou a fazer uma live hoje realmente voltada para respostas, Sim. eu tô com o notebook na minha frente, eu tô com um caderno, eu tô anotando, mas eu tô escutando. Se eu tenho alguma divergência, eu vou levantar a mão e vou opinar. Se eu tenho algo a acrescentar, vou fazer a mesma coisa, assim como o Luiz também vai fazer. Inclusive, eu quero fazer uma colocação, então, em cima do que o Luiz falou. Eu costumo falar para os meus clientes, e volto a falar para você. Hoje o Luiz ele é proprietário de uma galvânica. Ele falou na live anterior um pouco da história da Reluz. Surgiu de uma necessidade, porque eles vendiam, e hoje eles têm um know-how, uma excelência, porque eles são os próprios... se eu posso usar essa palavra, são os próprios testadores dos processos que eles utilizam. Você usa uma outra palavra, Luiz, desculpa, eu acho até... É o famoso skin the game, que a pele em risco. Resumindo, a minha família também é cliente da Reluz, tá? Então, quando a gente vai fazer qualquer teste, em qualquer processo dentro da galvânica, a gente testa primeiro na nossa própria mercadoria, dá para familiares, alguns clientes utilizarem. Depois de receber um feedback positivo desses processos, aí sim a gente oferece para os nossos clientes. Legal. Então, gente, eu até peço desculpa, às vezes eu não estou olhando na câmera, mas eu estou fazendo anotações. Inclusive, tem muitas perguntas. Posso responder algumas que eu vi aqui? Você pode, se você conseguir responder na sequência, não tem problema. Agora, se não conseguir, eu vou riscando, tá? Tem muita pergunta parecida. Eu vi algumas perguntas sobre verniz. Eu queria comentar um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Hoje, no conhecimento, existem 3 grandes tipos de verniz. Primeiro verniz seria um verniz mais para vitrine, mais lâmpada, tá? Que seria um verniz comum, que hoje na Reluz, esse verniz ele não é cobrado, tá? Existe um verniz que, na minha opinião, para semi-joias femininas, é o melhor verniz que tem hoje no mercado, que nós fizemos testes, que são os vernizes de nanotecnologia. Tá? Esses vernizes de nanotecnologia, eles oferecem uma excelente proteção, principalmente em relação à oxidação das peças. Tá? Ele não muda a tonalidade das peças e ele não deixa as peças mais duras.
Existe um outro verniz que se fala muito, que é o verniz cataforético. Esse verniz, ele tem até um pouco, vamos dizer assim, tem alguns clientes que gostam, tem alguns clientes que não gostam, tá? O verniz cataforético é como se fosse uma película que é criada por cima da peça. Você aplica o verniz na peça e você leva numa estufa em alta temperatura para ser feito o processo de cura desse verniz. E na maioria das vezes, esse processo de cura, ele muda um pouco a tonalidade da peça, tá? Ele fecha um pouco mais a cor desse verniz cataforético e tem algumas peças que ela acaba perdendo um pouco a maleabilidade. Por exemplo, corrente rabo de rato, veneziana especial, por exemplo, aquela 06 que é muito fininha, essas peças que já são um pouco mais duras, se você aplicar o verniz cataforético nessas peças, corre-se o risco dessa peça perder um pouco essa maleabilidade, tá? Complementa pra gente aí, Everton, você que é químico aí, você tem um conhecimento maior até do que eu. Legal. A gente aqui no canal, Quimicamente Falando, apesar de ter esse nome Quimicamente Falando, a ideia é passar uma linguagem coloquial não tão técnica para que esteja ao alcance de todos. O que o Luiz explicou está corretíssimo. Quem quiser saber mais profundamente, pode me chamar em inbox. Eu vou fazer um breve acréscimo nos 3 comentários que o Luiz fez. A grosso modo, chamamos de verniz. A grosso modo, tá? Na verdade, esses produtos, os 2 primeiros que o Luiz fez, eles são protetivos. Verniz, a grosso modo, porque todo mundo conhece assim, e não estou falando que está errado, eu estou sendo mais específico, ok? Verniz de verdade, verniz automotivo, que não é do nosso setor, e o verniz cataforético. O primeiro protetivo de imersão, que é o de vitrine que o Luiz falou, está corretíssimo, realmente. Normalmente o pessoal não cobra, virou de praxe a aplicação, né? Não vou nem muito falar com ele, porque ele está sendo voltado mais para bijuteria e até em alguns casos até está caindo em desuso. Quem não está pagando por nenhum tipo de verniz, continue utilizando, tá? É interessante você ter sim algum tipo de proteção externa. E o verniz protetivo serve para isso. Proteção externa. O que é a proteção externa? Você tem a peça, tudo que vem de fora, como suor, digital, luminosidade, maresia, bom, acho basicamente isso. Qualquer tipo de sujeira, o verniz protege de fora para dentro, ok? Verniz protetivo. O segundo verniz que ele usou como exemplo, que é o verniz nanotecnológico, nós temos alguns hoje no mercado, alguns por eletrólise, que é mais forte, alguns por imersão, que é um pouco mais fraco, mesmo assim é um verniz protetivo excelente. Inclusive na live passada eu falei sobre um verniz que eu, Everton, comercializo, que se chama Prime. Houve muitos comentários, não vou me alongar nessa live. Quem tiver interesse, como houve durante a semana, pode me chamar. Hoje a Reluz utiliza um verniz nanotecnológico excelente, correto, Luiz? Correto, isso mesmo. É um outro nome, mas o fundamento é o mesmo. E existe o verniz cataforético. O verniz cataforético mais fácil ainda, Luiz, para explicar, e você foi correto, ele forma uma película. Essa película, para quem conhece aí, pode dar um joinha ou levantar a mão, é como se fosse uma resina incolor. Uma resina mesmo, uma aplicação de resina por cima da peça. Tanto que existe um teste, né, Luiz, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Justamente. Para ensinar o pessoal aí a testar verniz cataforético, ok? Melhor não falar hoje, né, Luiz? Vamos guardar para depois, para um outro momento. Vamos deixar para uma próxima. Então, o Luiz explicou muito bem, eu fiz um complemento, muita gente perguntou, creio que foi respondido, correto? Correto. Eu vi que teve uma pessoa aí de Belo Horizonte que fez um comentário que está querendo banhar com 1 milésimo, e ele é de Minas, comentou que é de Belo Horizonte. Eu não consegui gravar o Instagram dele aqui. Eu procuro e te falo, pode ir respondendo. Primeiramente, tá?
como a gente comentou no início da live, Luiz, eu quero banhar com 1 milésimo e aplicar um verniz. Você me recomenda? Vai depender de alguns fatores e vai de encontro àqueles 3 fatores que eu comentei. Região, público-alvo e garantia. Tá? Se você quer dar uma garantia de 1 ano nas suas peças, com a experiência que eu tenho, eu acho muito arriscado. Tá? Talvez brinco, pode ser que aguente? Talvez. Agora, se tratando de pingente, correntaria, anel e pulseira, eu acho muito arriscado. Agora não, eu vou vender na região de Belo Horizonte, não vou dar uma garantia tão grande e quero dar 1 milésimo. O que eu sempre falo nesse mercado, Everton, que tudo é teste. Né? Eu tenho vários clientes que estão entrando em contato com a gente. O que eles fazem, por exemplo? Eles banham 50% do lote da mercadoria de uma forma e 50% de outra forma. E distribuem para pessoas diferentes, para revendedoras diferentes, né? Para consultoras diferentes, já consertando, lembrando da última live, né? Consultoras, e fazem testes. Entendeu? Sim. E tem pessoas que até se surpreendem. Fala, Luiz, eu vendi nessa região aqui e deu certo. Então, respondendo os Zeus, se for para brinco, dependendo da garantia, pode ser que aguente. Agora, correntaria, anel, pingente e pulseira, eu já acho mais arriscado. Tá? Para ser bem sincero, eu já acho mais arriscado. Eu não sei o que você acha, Everton. Concordo com você. Eu acho que você precisa fazer essa triagem, e de novo eu brinco com o pessoal que é uma expressão que não existe. Mas, gente, eu estou inventando tanta coisa para o nosso setor, e depois eu conto mais sobre isso, que triagem é mais uma coisa. Então, assim, é interessante você sim fazer a triagem, você que está entrando no setor, você que já é do setor, sempre dá para melhorar. A gente sabe que o ouro está caro, a gente sabe que todo dia tem uma inovação. Os testes que o Luiz faz são válidos porque você pode sempre melhorar as suas peças, melhorar o seu atendimento. Nossa, olha, 80% dos meus clientes estão satisfeitos com a minha mercadoria e, nossa, eu vendo muito bem. E os 20%? Luiz, o que você faria se 20% dos seus clientes estivessem insatisfeitos? Com certeza eu iria, primeiro, tentar identificar o porquê e, segundo, resolver o problema o mais rápido possível. É simples, gente. Tá aí o Luiz, uma empresa daqui da cidade que, teoricamente, química não é matemática, falei isso na live passada, é muito fácil você ter um problema de banho, mas também é muito fácil você ir atrás do problema. Nossa, olha, Luiz, eu vou me colocar no lugar. Eu sou cliente hoje da Reluz. Eu vou fazer uma pergunta besta, tá? Besta. Luiz, tô te ligando. Nossa, banhei com você, Luiz, e infelizmente eu tenho um cliente meu que trabalha com banho de prata. Eu banhei com você correntes com 30 milésimos de prata. E essas correntes, elas estão ficando vermelhas. Primeira coisa, o que eu devo fazer? Primeira coisa que eu faço, eu falo para o cliente, se é somente uma pessoa que ele vendeu que está dando esse problema. O que eu sempre falo é o que eu faço nas minhas próprias peças. Eu falo, tem condições de dar outra peça igual para esse cliente usar e ver se essa peça vai continuar dando problema? Isso é o primeiro ponto. Por quê? Porque às vezes pode ser uma particularidade do cliente. Algumas delas, ácido úrico, que é a principal. Ácido úrico, perfume, produto de limpeza, maresia, remédio, cloro de piscina. Remédio, eu falo bastante, remédio, gente. A gente toma remédio, sai pelo suor, tudo é química, é formado subprodutos com ácido úrico do nosso suor e cada produto diferente afeta de uma forma diferente o metal base das peças. Então, Luiz está certo. Segundo, Luiz, o que mais você faria? Segundo, eu iria pedir o cliente para tirar uma foto dessa peça e me mandar, tá? Para mim avaliar, né? Olhando a olho nu para ver qual poderia ser o problema. E terceiro, eu iria pedir o cliente para encaminhar essa peça para a gente analisar no nosso laboratório o possível problema. Vou fazer vamos fazer outro exemplo. E um outro teste, tá? Um outro teste que eu iria fazer. A gente banha prata 30 e prata 50. Pronto. Certo? Correntaria, eu recomendo prata 50. Então, a primeira coisa que eu iria fazer, depois de todos esses testes,
eu iria banhar a peça na prata 50, devolver para o cliente, para ele entregar para esse cliente final, para ver se esse problema foi resolvido. Legal, é exatamente o que eu ia falar para você. É simples, de cara, tudo isso que você falou, mas eu já ia identificar, opa, calma aí, 30 milésimos, eu tenho certeza, me manda uma foto, eu vou olhar. É perca por atrito, é bem fácil, a camada é menor, um lugar que é altamente fácil de bater, aumentaria a camada. Então, são esse tipo de coisas, gente, que não é tão difícil de resolver a partir do momento que você tem um respaldo e faz uma triagem e você conhece o seu próprio cliente, correto? Sim. Luiz, só voltando um pouquinho, teve duas perguntas iguais. Verniz italiano, tá? Ah, estou ouvindo falar de verniz italiano. Gente, verniz italiano, verniz suíço, verniz americano... basicamente principalmente esses que eu citei agora, são vernizes nanotecnológicos. Por exemplo, eu trabalhava, essa empresa que eu representava até há pouco tempo, era tudo italiano. O verniz italiano é excelente. O verniz americano também é excelente. O verniz suíço, eu não vou citar o nome agora do verniz suíço, apesar que é o verniz que você usa. Eu já utilizei os três. Já utilizei os três já. Então, ótimo. Tudo... são dessas nacionalidades, mas é uma jogada de marketing. São vernizes nanotecnológicos, são vernizes muito bons, tá, gente? É o que eu falo muito com os clientes, a gente tem muito problema. Tem muita gente nesse segmento nosso que o pessoal quer esconder informação. Eu estava conversando isso hoje com um cliente novo que eu atendi. O cara fala, eu não concordo. Suíço. O meu verniz é americano, o meu verniz ele é italiano. Gente, é um nome. Eu poderia muito bem virar e falar assim, a Reluz ela tem um verniz único, que é o verniz Reluz 02. Pronto. Todo mundo ia ficar, nossa, mas que verniz que é esse? Para que eu vou fazer isso? Quanto mais informação eu der para as pessoas, mais o meu cliente vai ficar ciente. Eu trabalho hoje, na minha concepção, entre todos os vernizes de nanotecnologia, isso sendo feito, teste em laboratório, teste na nossa própria mercadoria, é o verniz que eu trabalho hoje, que na minha concepção é o melhor. É o verniz Audax, que é o que eu trabalho, que é conhecido como verniz suíço. Entendeu? Eu não escondo informação. E ele tem uma história por trás, mas também a gente vai contar em outro... Eu não escondo informação. Eu não sei por que o pessoal tem essa mania de ficar escondendo informação. Não há necessidade. Não há necessidade. E eu vou colocar uma frase depois da live aí, e primeiro eu vou dar uma cagada em todo mundo, porque eu tô achando que vocês estão chamando pouca gente para assistir. Queria gente, vamos clicar no coraçãozinho, vamos clicar vamos bater 100 espectadores. O pessoal aí. Exatamente, vamos lá, gente. Eu vou colocar uma frase após a nossa live, que eu sempre faço isso, coloco conteúdo. Prestem bem atenção no que eu vou falar, porque serve para todo mundo. Abre aspas. Se você não está sendo copiado, reveja seus conceitos. Tem alguma coisa errada. Faz sentido? Tomara que façam para vocês, porque para mim faz. Ok? Justamente. Perguntas. Laércio, Everton, você é solucionador de problemas. É exatamente o que eu quis dizer. Obrigado, viu, Pita? A gente Todos tem nós. que ser assim, geral. Solucionador de problemas, realizador de sonhos, facilitador de sonhos. Isso tudo é importante. Segundo, Kátia Joia e Ivanilde, minha amiga, elogiaram a caneca. Logo mais teremos sorteio. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar você responder e na sequência eu quero uma. A Iris, ela fez várias perguntas, mas a primeira, tá? Ouro Caro, soluções. Você quer responder, Luiz? A gente tem uma consultoria aqui na empresa, tá, gente? E eu acho muito importante. Às vezes, o pessoal coloca uma quantidade de camada em algumas peças que são desnecessárias. Que talvez nesse momento que estamos vivendo, tá? O ouro tá caro, o que eu faço? Tem várias pessoas que me procuram, que vêm de outras galvânicas, de outras empresas, que às vezes eu até assusto. O cara chega aqui, tá banhando brinco com 7 milésimos. Gente, não tem necessidade nenhuma de se banhar um brinco com 7 milésimos. Tem Por quê, Luiz?
Primeiro, como a gente define uma camada? Além da região, garantia, a gente tem que analisar, gente, é a área de contato com o corpo da peça. Área de atrito. A área de contato do brinco de atrito, ela é muito pequena. Ela é muito menor do que uma área de contato de uma corrente, por exemplo, que vai ficar na dobra do pescoço, de um pingente, por exemplo, de um anel. Então, para cada peça, existe um banho específico de acordo com a sua região e de acordo com a garantia que você quer dar para o seu cliente. Então, a primeira coisa, quando chegam alguns clientes e me procuram, a primeira coisa que eu faço, eu analiso como esse cliente hoje está banhando as peças dele. Na maioria das vezes, eu já consigo reduzir custo ali de primeiro. Segundo, aqui na Reluz, existe uma coisa que na maioria das outras empresas não acontece. Eu desconto todos os pesos de embalagem na hora de pesar essa mercadoria do cliente. Eu falo isso com propriedade porque eu já paguei muito saquinho a preço de ouro, a preço de ródio branco, tá? Aqui na Reluz eu padronizei todos os tipos de saquinho, todas as embalagens. Então eu desconto todos os saquinhos, tá? E não é brincadeira, vou ver se eu consigo até pegar o papel aqui, ó, para vocês verem. Ó, aqui eu tenho todos os tipos de saquinho que a gente utiliza para embalar a nossa mercadoria, ó. Com a tara de cada saquinho, eu deixo aqui perto da nossa balança para a gente descontar. Isso aqui, tem muita gente que acha que não faz diferença. Mas no ouro aí a 330, 350, dá muita diferença. Então essas são as duas primeiras coisas. E por incrível que pareça, Everton, de uma semana para cá, continuando aí, você comentou uma coisa em relacionado ao verniz. O que está chegando gente, perguntando para gente, que estão vindo de outras empresas, que estão falando que não é necessário dar verniz nas peças. O que você acha disso? Eu estava explicando agora para você, né? Para você não, estava explicando para todo mundo. Gente, é assim, milesimagem, que é espessura de camada, ela tem a ver com atrito. Atrito, quanto tempo vai ficar atritando, vai demorar para sair de dentro para fora. Verniz protege de fora para dentro, é oxidação. Lógico que é importante dar verniz. Você precisa ter algum tipo de verniz. O verniz foi feito justamente para isso, aumentar a vida útil da peça. É complicado. Uma pergunta aí, Everton, que o Zeus fez aí há pouco tempo atrás, o porquê que o Desculpa ouro a risada, viu, gente? Não, o porquê que o ouro está tão caro, né? A gente tem que identificar alguns fatores. Primeiro, o ouro, ele é um mecanismo de defesa. Tá? O que significa isso? Quando a economia global está em crise, todo mundo ele é um ativo seguro. Desculpa, é só para acrescentar. Todo mundo que investe em qualquer mercado, seja qual ele for, o ouro é o melhor material para se investir. A gente tem duas certezas. Em épocas de crise, esse ouro vai subir. Isso é certeza, e o dólar também vai subir. E o ouro, ele é valorizado em qualquer país. Tá? Existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que agora está mais tranquila, que ela também faz com que esse ouro acabe subindo. Né? Então, um dos grandes fatores por que o ouro está subindo tanto é porque estamos em momento de pandemia, essa pandemia ela é global. No nosso país, nós estamos numa taxa Selic de 2%, onde o investimento em renda fixa hoje não vale mais nada, a poupança não chega a dar 2% no ano. Então, o pessoal acaba migrando para outros tipos de investimento. Né? E o ouro hoje é um volátil? Mas entre os mercados voláteis, ele é o mais seguro para se investir. Exatamente. Logo após ele, como metal ativo seguro, vem a prata. Inclusive, subiu muito. Muito é apelativo, né? E para quem quiser saber, uma informação adicional, a gente sabe que o ródio também subiu bastante. O ródio não é um ativo comandado pela Bolsa de Valores, porém, contudo, todavia, devido à grande necessidade, à grande compra, à grande demanda que a China anda comprando de ródio
para catalisadores automotivos começou a faltar no mercado. E a gente tem mais dois problemas. Existem duas minas de ródio hoje no mundo. Uma na Rússia. O ródio é subproduto da platina, se eu não me engano, e na África do Sul, que é subproduto do paládio. A mina da África do Sul fechará em 2021. Consequentemente, teremos escassez de ródio. O preço foi embora. Tá? Quero mandar um abraço aí, eu vi que o Fernando tá na live. É meu Fernando, sócio. abração, cara. Eu vou encher o Abraço saco aí, aí seu essa semana, viu? E eu vi também que tem algum pessoal aí, Vanessa, tem alguns funcionários, alguns colaboradores da empresa aí que tá na live, então gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí. Vi também minha mãe, meu irmão, tá todo mundo acompanhando aí. Um grande abraço para todos. Abraço a todos que o Luiz falou. A Vanessa. Vanessa é chata pra caramba. Adoro ela de paixão. Minha Um amiga. abraço pro João aí também, cliente nosso. Inclusive, João, já vou fazer o convite ao vivo aqui, ó. Precisamos fazer uma live para contar a sua história, hein? Você é um case de sucesso da Reluz aí. Eu vou assistir, hein? O pessoal tá falando muito da caneca, não precisa elogiar para ganhar a caneca. Eu fiz 2 sorteios por enquanto da caneca. A caneca é exclusiva. Tá Um abraço escrito pra Gin. Eu também quero uma, que eu tô tomando um copo aqui. Eu quero uma caneca também para tomar. Calma, meu irmão. A gente vai arrumar uma caneca. Não precisa elogiar, falar, não precisa elogiar, não precisa. Eu vou sortear canecas, tá? Se as perguntas aí? Tem. Se passar de 100 espectadores, e depende de vocês convidar, eu tenho 2 canetas do Quimicamente Falando, eu vou sortear para quem estiver assistindo. Não tá dando para ver por causa da iluminação? Um abraço pro sogrão aí que tá cobrando. China ali. Ah lá, o sogro. Vamos lá então. Pergunta, essa eu gostaria de responder. Juve Joias fez algumas perguntas, mas eu vou responder essa específica. Um abraço, Sandra. Por que é tão difícil aplicar o ouro vermelho? Então vamos lá. Ródio negro são processos... Desculpa, viu? É que eu parei. Boa noite, Sidney, da empresa Gazin. Ele falou que ele quer mais uma caneca para fazer coleção. Ele foi o primeiro ganhador da caneca da versão 1.0 do Quimicamente Falando. Boa noite, meu amigo. Um abraço pessoal do Maranhão aí. A gente vai fazer uns 5 minutos aí de abraços, porque tá complicado. Vamos lá, então. Voltando. Ródio branco e ródio negro são soluções ácidas aplicados também por caneta. Consequentemente, esse ácido, que é o ácido sulfúrico, ajuda na condutividade. É fácil de aplicar, lógico, tem todo o macete para não escorrer, para não espumar, para não queimar, enfim. Ouro vermelho, ouro amarelo, paládio para caneta, prata para caneta, são soluções alcalinas. São soluções cianídricas. Tem cianeto na composição, é isso que dá condutividade. Já é um processo mais chato de aplicação, e aí a gente cai no ouro vermelho. Ouro vermelho tem muito cobre na composição, por isso que ele fica avermelhado, ok? Cobre é um dos metais, principalmente do nosso setor, que amam de paixão o oxigênio, oxidam só de respirar perto dele. Então, o ouro vermelho para caneta ele já é chato de aplicação por causa da composição dele. Agora eu vou deixar aquela pulguinha atrás da orelha, como eu fiz na live passada. O Everton tem um ouro vermelho desenvolvido por mim e por minha parceira Adriana, que não oxida, não sai no desengraxante e é mais fácil a aplicação. Quem tiver interesse, chama o Everton no direct, ok? Já fiz o meu jabá, continuamos as próximas perguntas. Carlos Eduardo Jader, melhor verniz. A gente já falou que tudo vai de teste e do verniz que atenda tanto o seu cliente quanto a sua região. Ivanilde. A Ivanilde ela falou assim para mim, mas o cataforético é melhor? Você fez uma explicação e eu queria só fazer uma perguntinha, tá? Hoje o seu verniz, Luiz, ele não altera a tonalidade da peça. Ele não deixa a peça com aparência plastificada.
ele não deixa a peça isolada, que a gente vai depois falar. Ah, inclusive o Pedro está aí. Grande abraço, Quero- Pedrão. Pedrão, boa noite. Spoiler, semana que vem, Quimicamente Falando, e Pedro, do Joias Bruto Limeira, live, lógico, né, com o apoio aí do nosso amigo Luiz, que a gente está fazendo uma parceria aí, os três, correto? Abraço, viu, Pedrão? Então, para completar, é, a questão do verniz cataforético em si. Você falou vários pontos negativos. Eu, Ele particularmente, é eu aplico nas peças masculinas que eu vendo. aí que chega ao ponto, porque teve pessoas reclamando que homem é desleixado, homem não cuida. Por que foi perguntado isso e por que você manda colocar verniz cataforético nas peças masculinas, Luiz? Primeiro, ácido úrico, né? Ele tem uma maior proteção por criar essa película por cima da peça. E segundo, a maioria das peças masculinas, seja pulseira, seja correntes, elas têm elos maiores. Então é mais difícil dessas peças perderem a maleabilidade que acontece na maioria das vezes das peças femininas. E tem um outro quesito. O homem tem uma particularidade que ele não tira a peça para nada. Eu falo por mim. Eu não tiro para nada. Eu vou jogar bola, vou fazer o que for, eu tô com as minhas peças, tá? Então, por ter esses elos maiores, você tem um desgaste por atrito muito grande entre os elos. E o único verniz que consegue minimizar esse desgaste ao longo do tempo é o verniz cataforético. É lógico, gente, nada ao extremo, tá? Um exemplo que eu dou muito aqui pro pessoal, aliança de compromisso. Nós nunca vendemos nas nossas lojas aliança de compromisso com garantia. Se eu vendo uma peça de aliança de compromisso com uma pessoa que trabalha no escritório, eu tenho um perfil de utilização dessa peça. Você imagina eu vender essa peça por um servente de pedreiro, por um chapa de caminhão, por um marceneiro. Por mais que eu aplique uma camada excelente, por mais que eu aplique um verniz excelente, ela não vai durar. Então nada pode ser usado ao extremo. Ela dá uma melhor proteção. Mas não é porque eu apliquei esse verniz cataforético em peça masculina que eu estou livre de problemas. Ótimo, mais uma explicação. Gente, esse número não sobe, gente. Vamos chamar o pessoal para assistir? Que, meu Deus do céu, que live! Que live! Se a live motivacional teve assunto para a semana inteira e ainda terá, eu imagino essa. Vamos convidar. Luiz, tem uma pergunta aqui bacana que eu acho que a gente deve responder em conjunto. Juve Joias, verniz colorido, essa moda vai durar? Cara, na minha concepção, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Isso falando Luiz Felipe, revendedor de semijoias, tá? Porque o grande problema da modinha é você perder o time, né? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que me perguntam, Luiz, eu posso banhar nessas peças e vai durar um ano? Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui me conhece. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente franco e claro. Como eu vou falar que uma peça dessa vai durar um ano se não tem nenhum ano que existe essa moda? Não vou nem falar nada, você já respondeu tudo. É verdade. É verdade. Não tem como. Então eu falo, vai ser uma modinha? É blogueiro, é modinha que lançou? Sim, é interessante ter? Sim, eu tenho, mas como complemento. Eu coloco ali uns 3, 4% no máximo de peças. Look. Como complemento. Sim. Pessoal, você tem aquele banho? Tenho. Mas eu não invisto muito nesse tipo de coisa, porque é uma moda que com certeza, na minha opinião, ela vai passar mais rápido. Sim. Porque são peças chamativas. Uma coisa que movimenta muito o nosso mercado, o que é? Mulheres. Moda. Sim. Uma repara muito uma na outra. Além dessas peças, geralmente são feitas em banhos com peças maiores, né? São peças rosas, são peças chamativas, azuis, verdes. Então são coisas que de longe você vê.
E mulher repara muito uma na outra. Então são peças que a pessoa que vai comprar não vai usar diariamente. Por Sim. isso que eu acho que essa modinha, ela vai acabar, creio eu, e eu acho que até no final do ano vai vir alguma coisa aí para substituir essa moda aí das peças coloridas, essas coisas assim. Até porque tá vindo o verão e a gente não sabe como é que vai se comportar isso em praia, essas coisas, né? É um grande teste. Tá. Posso concluir agora? Com certeza. Então vamos lá. Para quem acompanha o Quimicamente Falando, e até gostaria, na verdade, de ter esse feedback, quem acompanhou aí algumas lives, tanto da versão 1.0 quanto agora, com a Catarina Degan, da M Degan Joias, tá? Por favor, quem acompanhou, se der para fazer um joinha aí, que é legal ter esse feedback. Então, assim, a Catarina participando das nossas lives e foi no momento de início da pandemia. E eu chamei ela e falei assim, Catarina, vem cá. Existe hoje um tipo de peça assim, 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 que se você montar looks, porque ela estava fazendo muitas divulgações de looks nela própria, ela desenha peça, eu chamo ela ela é a verdadeira bombril da empresa. E fiz algumas peças e ela gostou e ela decidiu fazer algumas em cima dos looks dela. E depois da nossa live, que teve muito cliente dela, ela foi para o Norte e o Nordeste e vendeu muito. E era só o rosa por enquanto. Era só o rosa. Eles fazem semi-joias, só que ela chama de ticket médio. Ela aumentou o ticket médio dela vendendo os looks prontos, misturando dourado com rosa, ródio com rosa, grafite ou ródio negro com rosa. Depois começou a fazer azul, depois ela fez alguma coisinha de verde e hoje, num papo recente, acho que foi semana passada, diminuiu bastante, consideravelmente. Essa é uma coisa que realmente tem prazo de validade. De novo, porém, contudo, todavia, e todos os provérbios que eu puder encontrar. O ouro está muito caro, então o mercado está buscando algumas outras opções. Tá? Por exemplo, eu falei de um banho totalmente colorido de uma peça na live com a Catarina Degan. Eu não consegui produzir a peça a tempo. Chamo a peça de Rainbow, que é arco-íris em inglês. Não é um processo utilizado no nosso setor. É uma zincagem e uma cromação, porém dá para montar pequeno. Só que também é outro modismo. Então, devido ao aumento dos metais nobres, sempre a gente vai procurar algumas coisas. Isso daí, lógico, vai passar, isso talvez diminua ou não. Tem a questão do verão. Porém, existem algumas outras peças, Luiz, que o pessoal anda me pedindo demais. Peças esmaltadas, houve um comentário sobre milésimo e peça esmaltada. É um assunto que a gente vai deixar para depois. Mas peça esmaltada está em alta. Tá aí o Sidney, da empresa Gazinho, que não me deixa mentir, porque, se eu não me engano, hoje ou ontem ou amanhã, desculpa, é muita gente, eu não me recordo, vai ser lançada uma coleção nova de peças esmaltadas, que é resina. Tá aí o Sidney falando, ouro é o clássico, nunca irá perder a majestade. Sidney, comenta para mim aí, por favor, para me corrigir, sobre a questão das peças esmaltadas. Existem peças anodizadas, foscas, que também estão me pedindo demais. Se eu não me engano, é uma tintura pó. Então, assim, são opções coloridas, Luiz. Não vai deixar de existir, mas vai diminuir gradativamente. Sim. Mais um jabá, né? Então, a gente falou de ródio branco, de caneta, que é um diferencial, né, que dá uma vida diferente na peça. A gente falou do ródio negro, a gente falou do ouro vermelho, do ouro amarelo. Eu estou desenvolvendo e hoje eu fiz um teste que eu andei 90%, que é o ouro chocolate para caneta, que é tendência na alta joalheria italiana. Vou colocar uma foto depois no conteúdo, tá?
Só que eu não estou vendendo esse banho. Ele está em formulação. Eu só estou falando para você porque são opções. Só que eu estou fazendo ouro marrom. Então é joalheria, é semi-joia, não é bijuteria. Diferente dessas peças coloridas. Cataforético, gente, porque tem uma pergunta aí. É bijuteria. É cataforético colorido, desculpa. É bijuteria. Não dá para dar muito tempo de garantia. Estou falando por experiência das minhas clientes. Se o Luiz quiser completar, fica à vontade. O que eu penso também, igual você comentou, é uma peça para compor look, né? E durabilidade é igual eu comentei, não tem como a gente falar o quanto vai durar, porque não tem nenhum ano que isso existe. Então qualquer pessoa que virar para você e falar que vai durar um ano, mas está embasado em quê? Está falando isso com embasamento em quê? Né? Então a gente vende como bijuteria, a gente dá uma garantia menor nas nossas peças que são coloridas, até por conta disso, porque a gente não sabe como é que vai durar isso no mercado, né? Não sabe, não sabe. Próxima pergunta. Caramba, 10 horas. E agora, hein? Quer continuar mais uma meia hora, Luiz, caso a conexão caia? Vamos deixar fazer outra? Vamos? Deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Gente, a conexão vai cair então, tá? São 22 horas e 2 minutos, nós temos 3 minutos. Respondemos muitas perguntas. O Luiz, de novo, excelente. Gente, quem quer mais uma live aí, por favor, joinha. Acho que nem precisa de joinha. A gente vai separar uma nova data. Semana que vem eu tenho uma live junto com o Pedro. Se o Luiz não se importar, para já a próxima semana seguinte a gente fazer mais uma. Vamos Aceito sim. O convite? Opa! Tô igual paraquedas, tô contigo e não abro. Rapaz do céu. Uma coisa que eu e o Luiz falamos essa semana, eu não vou nem falar. Luiz, qual foi a última frase que você me falou segunda-feira? Não. Segunda foi ontem. Vou lembrar não, rapaz. Não lembro nem que eu comi hoje. Acho que foi sexta-feira. A gente fez o segundo comentário. Cara, tem muita coisa pra gente fazer. O Luiz falou assim pra mim, a gente tem muito conteúdo, muita informação, muita coisa diferente para colocar aqui em Limeira. Essa equipe que a gente está formando, essa parceria que a gente está formando. Apareceu o reloginho, eu vou me despedir primeiro. Gente, de novo, muito obrigado por todo mundo. Terá conteúdo. Luiz, obrigado pela sua presença e obrigado para todo mundo. Luiz, palavra é sua. Gente, boa noite, um grande abraço para todo mundo. Quem estiver precisando de solução nesse mercado aí de banho, de semi-joias, pode me procurar aqui na Reluz, entre em contato pelas redes sociais, vai ser um prazer atender vocês. Procurando solução.